Santo Deus, poderoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Muito obrigado pelo privilégio da vida que o Senhor nos deste a cada manhã, Senhor. A cada manhã, as Tuas misericórdias são derramadas sobre nós e isso é o fato de nós não sermos consumidos. Nos ajuda, Senhor, a prosseguirmos, a caminharmos conforme a Tua vontade. Nós te pedimos, Deus, abençoe esse lar, a casa da Tua serva, do Teu servo, a Maria, Senhor, que abençoa as pessoas que estão ao redor desse casal, Senhor Deus, parentes, próximos, distantes, amigos íntimos, amigos distantes e até inimigos, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar abençoando todos, abençoe essa rua, abençoe essa vizinhança, abençoe cada lar, Senhor Deus, abençoe a Calcaia, abençoe, Senhor Deus, os nossos lares, também de todos os nossos caminhos, abençoe os sagrados moreiros, onde nós também temos um vínculo lá, Senhor, com conhecidos, com pessoas, a gangorra também, Senhor Deus, abençoa onde quer que nós venhamos passar, que possamos ser luz, que possamos ser sal, e que possamos andar, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Muito obrigado porque nós chegamos aqui. Chegamos aqui, Senhor Deus, é porque é a Tua vontade. E quão bom estarmos aqui, Senhor Deus, para Te adorar e Te exaltar. É o que nós te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus. Eu ia falar sobre Mateus, mas como falar sobre Mateus? Mateus capítulo 28. Aquela passagem que a gente conhece sobre quando Jesus estava subindo ao céu, ele deu alguns mandamentos à igreja dele, né? A igreja que ele tinha estabelecido na terra. E aí ele fala aqui no versículo 18, capítulo 28, versículo 18 ao 20. O irmão pode ler? Eu? Sim. Então Jesus, aproximando-se deles, lhe assegurou: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. E assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Então, qual é a vontade de Cristo aqui, né, para aqueles seus seguidores, né? Tornar as pessoas seus seguidores, seus discípulos. Só que tem aqui uma coisa, porém, depois que a gente se torna discípulo do Senhor, né, seguidor do Senhor, porta-voz da palavra dele, então agora nós também precisamos guardar, né, os ensinamentos que ele tem nos ordenado a viver. E ele vai estar com a gente até a consumação do século. Se você for dar uma olhada nos evangelhos, você vai ver Jesus, ele muito preocupado com aquele povo que estava como sendo porta-voz da palavra de Deus, né? Os saduceus, os fariseus, que eram pessoas que conheciam o Velho Testamento, que conheciam as Escrituras. Só que ele estava usando as Escrituras para ser melhor do que os outros, não é isso? Então Jesus, ele disse: olha, esse ensinamento de vocês está totalmente errado. Então Jesus, naquele tempo, ele não procurou uma denominação, nem dos zelotes, nem dos saduceus, nem dos fariseus. Ele não procurou nenhuma denominação na época. Ele foi contra aquela denominação. E ele disse, lá no capítulo 16, versículo
16 ao 18, ele pergunta: Pedro, o que estão falando sobre mim? O que as pessoas estão dizendo sobre eu? E Pedro, né, ele fala assim: olha, estão dizendo que o senhor é João Batista, Elias, né? Mas vocês, o que vocês estão vendo que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: o senhor é o Messias, o Filho de Deus, o Cristo encarnado. Então, com essas palavras, Jesus ele estabeleceu o reino dele aqui na terra, né? O reino dele. Então, ele estabeleceu a igreja. Ele diz: olha, sobre esta pedra, que é ele, sobre esta pedra estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, as portas do inferno, ela nunca prevaleceu, né, diretamente contra a igreja do Senhor. Então, nós vimos que Jesus ele não procurou se associar com aquelas pessoas religiosas daquele tempo, mas ele procurou estabelecer a igreja dele. Mas sabemos que hoje, no nosso tempo, existe muita gente também falando sobre esse Cristo. E a gente vê muitas coisas, muitos ensinamentos fora do que Jesus ele disse: e guardarei meus mandamentos até a consumação do século. Então nós não vemos as pessoas fazendo o que Jesus realmente ele pediu para fazer, né? Fazer discípulos. Então tem pessoas que estão ensinando um chamamento a Cristo erradamente, tem pessoas ensinando sobre milagre, curas, expulsação de demônio. Então a gente vê uma vastidão de coisas que Jesus ele não pediu para a gente fazer. O que Jesus pediu para a gente fazer foi se tornar discípulo e guardar seus mandamentos, né? E viver de acordo com ele. Então Jesus ele tem muito essa preocupação. Eu queria que a irmã abrisse no 24 de Mateus. 24 de Mateus. Aí o túmulo do 23, viu? 23 e 24. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam até os escolhidos. Exatamente. Então nós vemos aí que Jesus ele fala que um grande perigo que as pessoas iam falar sobre ele. Ele dizia: olha, Cristo está aqui. Ele alertou logo, né? Alertou. Alertou que o negócio... ele era diferente do que iam falar. Isso. Né? Você pode ler aí, dá uma explicada no versículo 24, só para a gente ter uma ideia. Como o Manson falou, então alerta, né? Existiu os falsos. Né? E os falsos iam mentir, dizer que as coisas ao contrário. Justamente. Dele, né? Ele está aqui. Ele é que está fazendo esse negócio aqui. Ele é que está aqui. Só que por falso ser um falso de uma coisa, ele tem que ter alguma característica parecida com o próprio Cristo. Porque se ele não for falso, ele é totalmente oposto. Então o falso é uma coisa que ele tem que ter algumas características, algumas coisas que tem a ver com o original. Só que na essência, por dentro, é uma coisa falsificada, não é uma coisa verdadeira. É genérico, como diria, claro. Né? Então o falso não é o original. Os macumbeiros. O falso não é aqueles que se denomina ateu. Os falsos não é aquele que se denomina satânico.
Os falsos é aquele que fala de Cristo, profeta o nome de Cristo, exalta, dá glória a Deus, engrandece. Rouba a boa fé dele Isso. e vai espalhar por quem quiser pegar, né? Pega algumas coisas da palavra, que é para caracterizar com o verdadeiro. E a pessoa que é fraca vai na onda. Vai na onde? Aí, ó. A pessoa que é fraca que não se preocupa com a verdade, né? Então, por exemplo, tudo que está escrito aqui é para o nosso entendimento. Por exemplo, eu tenho que crer, a partir de hoje, do que está escrito, né? Não pelo aquilo que eu vou ver. Não pelo aquilo que eu vou ver. É a mesma coisa da história. A história começa, mas chega ali na esquina, é completamente diferente, Verdade. né? Um passa para outro, o outro aumenta, o outro vai diminuir a coisinha, o outro aumenta mais ainda, mente, foi isso assim, né? É desse jeito que rola o negócio. Então, por exemplo, o senhor vê, né? Porque as escrituras começou com um pensamento só. Depois veio as ramificações totalmente estranhas. Por exemplo, muita gente hoje está sendo enganada porque são gananciosos. Por exemplo, abri um trabalho aí em 1985. Só que antes era a prece poderosa. Né? As pessoas. Não tempo não, mas A prece poderosa. A prece poderosa. Essa prece poderosa, ela começou com 3 ramificações grandes aqui dentro. Foi a Deus de Amor, né? A Bispo Macedo e a R.R. Soares. Esses 3 camaradas começaram esse trabalho. Então, eles ganharam as pessoas através de quê? Né? Da ilusão, por exemplo. Da necessidade da pessoa naquele tempo. Exatamente. Então, muita gente, né, aderiram a esse protestantismo, esse ensinamento. Então, Jesus, ele está trabalhando, né, para a mente que ia mais tarde crer nele sobre essa situação. Por exemplo, ele diz aqui no 24, ele diz, porque surgirão falsos Cristo ou falsos cristãos, né? Falsos profetas, operadores de grandes sinais. Então essas pessoas vão fazer realmente sinais. Aí a gente tem que saber de onde é que vem esse sinal. De onde é que vem esse sinal? Quem que está por detrás desse sinal? Por exemplo, ele diz, grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, aqueles que se tornaram eleitos, como o Senhor, cada um de nós aqui. Aqueles que realmente entraram pela porta, aqueles que foram salvos verdadeiramente. Então, o perigo é nós se deixar engoldar pela essa situação. Então, o Novo Testamento, Jesus, ele combateu direto isso aí. Se você vê os apóstolos, também combateram isso aí. Agora, abre aí, ó, no capítulo 7, versículo 15 de Mateus. Capítulo 7, versículo 15 de Mateus. Isso. Sete 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Pode ir. Pode ir, continua. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta e se lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós vamos ser conhecidos
pelo aquilo que nós estamos produzindo. Jesus, ele fala lá no capítulo 15, né, no capítulo 15 lá de João, que se o galho está ligado na videira, eu acho que tu deu esse estudo, né? Se o galho estiver ligado na videira, esse vai dar muito fruto. E aquele que dá muito fruto, ele limpa para que produza mais fruto, né? Mas aquele que não está dando fruto, ele vai cortar. E o estado daquele ramo é secar, né? Ele perdeu o vigor, morrer, e depois vai ser juntado para ser levado ao fogo. Então, aqui nesse contexto do capítulo 7, Jesus está alertando mais uma vez. Aqui nós vimos aqui no capítulo 7, mais tarde Jesus está alertando lá no capítulo 24. E se você voltar lá para o capítulo 23 de Mateus, você vai ver que também Jesus estava falando sobre aquelas pessoas que se tornam tudo caiado. Mas por dentro estão cheios de ossos podres, que não muda. É podridão, é bonito por fora, mas não mudou o interior. Não está dando fruto, não está deixando Deus habitar. Não tem esse problema. Então, nós aqui, por exemplo, Jesus, a preocupação dele é com o homem interior. É aquilo que ele lhe deu de presente para revestir o seu espírito, para que no dia do juízo final, né, você apareça lá com o Espírito Santo de Cristo na presença dele. Quer dizer, Deus, ele vai lhe identificar, né, porque ele disse aqui, está aqui meu filho amado. Então, você é comprado por isso. Né? Nós lemos também um dia desse em Efésios, capítulo 4, né, que nós recebemos um selo de garantia. Esse selo, ele só vai ser realmente aberto por Deus, porque foi Deus que nos selou. Foi Deus que nos selou. Então aqui nós vemos essa preocupação. Ele fala, né, no versículo 15, ele diz, acautelai, preste atenção, tenha cuidado. Alertou, né? Alertando de novo. Não sei se quiser, né? Isso é Cristo. Né? Então, a preocupação com Jesus ele tem com nós, ele é grande. Né? Dele, como ele chegou lá para ser crucificado, ele chorou. Ele olhou para Jerusalém, olhou para aqueles filhos dele e ele chorou. Chorou de uma maneira tal que ele disse desse jeito assim: Jerusalém, Jerusalém, eu quis muito, né, quis muito pegar vocês como uma galinha, braços pintinhos, mas fugiram. Então, sempre é essa vontade. Então, quando o Cristo, a gente não quer deixar ele nos proteger, vem o inimigo e pega a gente, cuida da gente. E ele cuida da gente de uma maneira bem parecida do que o Elton falou. O diabo hoje ele não vem com aquela cara de ruim, não. Ele vem com a cara de anjo de luz. Anjo de luz. Abra aí em 2 Coríntios, capítulo 11. Versículo 13 ao 15. Como o Elton, né, falou no capítulo 13 e 11, né? 24, 24, é a aparência de coisa celestial, é a aparência de coisa boa. E aí onde a gente tem que ficar ligado. Nós vimos que devemos se acautelar, devemos estar preparados, porque pelos frutos a gente vai conhecer se aquele camarada está na boa alta ou na boa alta.
Pode ler. Capítulo 11, versículo 13 ao 15. Deixei para lá também. Sem mais, irmãos, despeço-me de vós. Procurai agir com maturidade, tende bom ânimo. Encorajai-vos. Você vai estar no Está no primeiro, né, irmão? 2 Coríntios, né? Era o primeiro? Segundo Coríntios, capítulo 11. Esse é o outro. Tá no Não, é primeiro. também baixinho. Eu estou no capítulo 13, versículo 11. É o 11. É o 11. Ah, porque eu estou no... Trocou. Capítulo 11, versículo 13 ao Isso. 15. Pronto. Capítulo 11, versículo 13, né? Isso. Agora eu entendi. Portanto, tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se de apóstolos de Cristo. E essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa alguma que seus serviçais finjam que são servos, né? Que são servos da justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações, como as suas ações merecem. Exatamente. Então, a situação que Satanás ele vai se apresentar no nosso meio, por exemplo, ele quer pegar quem realmente se salvou. Por exemplo, aqueles que estão olhando para aquelas barbaridades que estão acontecendo dentro das igrejas e não pode sair, porque não pode ser boca, não pode falar, não pode dizer que está errado, certo? Essa pessoa não pode. Porque se ela for contra uma manifestação dessa, vai dizer que essa pessoa não tem nada a ver com Deus. E nós vimos aqui a situação que realmente o obreiro fraudulento, ele se transforma em apóstolo de Cristo. Em pessoas realmente que amam a Cristo. E é interessante que Satanás, que é o principal deles, ele se transforma em anjo de luz. Por exemplo, vamos supor que aqui está tudo apagado, apagou a luz. Mas aí eu não sei se tem esse degrau. Não vai dar para me ver esse degrau com a luz apagada. Mas com a luz acesa, vai dar para mim subir esse degrau. Vai dar para mim escapar daqui. Então, Satanás, ele tira o cara da bebida. Ele tira o cara da droga. Certo? Ele deixa o cara bem legal. Mas algumas coisas, Satanás, ele não vai tirar dele. Você está me entendendo? Então, Satanás, ele transforma a pessoa. Quem vai na onda dele Exatamente. está errado, né? O que foi que ele fez com Jesus? Jesus, ele estava cheio de quê? Para poder se defender do diabo. Estava cheio da palavra. Mas Jesus não precisava estudar, mas ele estudava. Ele ficou cheio da palavra. Quando Satanás chegou a ele, ele foi, está escrito isso sobre ti. Mas primeiramente ele foi sem palavra. Ele diz, olha, se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus, ele disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver através da palavra de Deus. Então, o que Jesus ele ensinou quando ele subiu ao céu, ele disse, olha, ide, faça discípulos, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando eles guardar tudo que eu tenho ordenado. E uma das ordens dele é a gente ter cautela, saber onde é que a gente está realmente. Se não for para mudar, a gente tem que ter cuidado.
gente tem que ter cuidado. Não se envolver. Porque o mundo religioso, ele lhe perdeu. Satanás lhe perdeu. Satanás lhe perdeu. Mas, como diz a própria Escritura, ele não vai deixar barato. Ele vai voltar, ele vai varrer, olhar a casa varrida, ornamentada, mas o Espírito Santo lá, sem comunhão com o nosso Espírito. O Espírito Santo fica, mas se ele não tiver comunhão com o nosso Espírito fica vazio. E a gente perde essa função. Porque ele não é menino, ele não vai entrar mais sozinho, ele vai trazer mais 7. 7 pesados, 7 caras da pesada para poder segurar o valente, o Espírito Santo lá dentro. E o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O perigo grande que Jesus ele falou no nosso dia a dia, depois que a gente é batizado, é se acautelar, é não perder a coroa da salvação. Mas nós estamos aqui, às vezes assim, sabe, pensando que tudo é amigo. Não é amigo. Todo mundo que fala de Jesus é meu amigo. Por exemplo, uma mulher botou um vídeo para mim sobre a igreja de Cristo lá de Honduras. Botou. Aí eu, irmã, me responda o que é o Evangelho. Me fala sobre isso aqui. Aí depois eu terminei com primeiro João, capítulo 4, versículo 1 e antes. Provai os Espíritos. Toda pessoa que chega perto de mim, eu provo se ela é de Deus ou ela não é. Muitos enganadores saíram no meio aí. Isso está nas Escrituras. E a gente tem que estar alerta. Alerta. Nós temos que ficar alerta. Então aqui nós vemos que Satanás ele se transforma em um anjo de luz, ele ajuda. Por exemplo, tem cura na igreja católica, o senhor já foi lá no Candé, não tem pedaço de braço, pedaço de perna. Tudo. Ali é graça. Graça alcançada. Graça alcançada que eles receberam. Mas nós sabemos de quem é. Quem está fazendo essas curas? Quem está segurando essa alma de todo jeito? Grandes sinais farão, irmão. Grandes sinais farão. Jesus, ele deixou esse ensinamento. E é interessante que aquele apóstolo que era Saulo de Tarso, que tinha maior raiva dos ensinamentos de Cristo, passou a ser um defensor grande. A gente vê ele falando aqui, ele diz, olha, Satanás se transforma em anjo de luz. Ele ajuda. É uma enfermidade, ele ajuda, ele cura, ele faz isso. Nós vemos isso, sabe por quê? Porque as pessoas deixam de obedecer à verdade. Deixam de obedecer à verdade. E passa a obedecer ao erro. Passa a obedecer aquilo que ela almeja. E aí Deus, não quero não, eu te entrego. Então, nós devemos, no nosso dia a dia, sabe, estar estudando as Escrituras, estar vendo, porque os enganadores estão aí. Batendo na porta. Exatamente. E como tem, né? E o pensamento dele não é nada mais, nada menos do que números. Jesus, ele quer santo.
Se o senhor achar capítulo 7 lá de Mateus, versículo 13, 14, diz, olha, a porta é estreita, apertado é o caminho, e poucos encontrarão esse caminho. Porque largo é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A gente às vezes só pensa no caminho da bebidice, da droga, da prostituição, daquela coisa ruim. Mas a gente não está olhando. O mundo religioso, ele também é um caminho lá. Nesse próprio capítulo 7, no capítulo 7, versículo 21, ele diz, nem todas as pessoas que estão me chamando de Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, já juntando com Mateus 21, fazendo a vontade do meu Pai que está no céu. Mas muitos naquele vão dizer, mas Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz milagre. Não consigo vocês. Está falando de pessoas que falam de Jesus. E a gente não pode deixar umas passagens dessas passar assim. Sabe? A gente tem que estar olhando. Dentro, né? Por exemplo, a Igreja Católica faz cura. A Igreja Universal faz cura. Esses pessoal faz cura. Muitos são teatro, mas muitos está tendo ajuda. Satanás. Porque Jesus ele estabeleceu um corpo. E esse corpo ele tem que estar dando fruto de bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos que precisamos ter. Então, dá uma olhada, capítulo 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3. Estamos lá no 2 Timóteo. Mais na frente um pouco. É pequeno. Depois de João, é? Não, é antes. Não, se for o Evangelho depois. Se for o Evangelho depois. A gente estava lá Depois de em Pedro. Coríntios, era? Não, esse tá lá no final. Eu estou em Tiago. Então volta. Volta assim, para trás. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 3. Versículo 10. Entendeu? Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Perseguições, aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, e em Icônio, e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Só até aqui? Não, até o 15. Também todos os que piamente querem viver em Cristo, Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Não adianta enganar, né? Não. Não compensa não, né? Não compensa. Eles, além de estão. Eles acham que estão crescendo no chão, né? Mas Eles, além de estão sendo enganando, eles estão sendo também enganados. Mas muitas pessoas se enganam
Eu acredito assim, né? Pode ter certeza, o irmão pode me corrigir. Não posso nada. Se eu estiver pensando de forma diferente. Eu quero aprender o certo. E às vezes a gente pensa que é o certo e não é, né? Mas eu penso que essas pessoas que se deixam enganar por esses falsos profetas, alguns que a gente conhece bem, né? Que por conta que essas pessoas elas têm uma ambição muito grande pelo dinheiro. Legal. É disso aí que eu ia fechar. Mas não é. Elas têm uma ambição muito grande pelo dinheiro. Então, assim, se o dirigente da igreja é riquíssimo, vive muito bem, tem mansões, carro de luxo, eu entro ali, eu vou progredir como ele, vou tentar progredir igual a ele, porque é isso que eles ensinam e que ele passa. Faz aquela lavagem e a pessoa que não está preparada, que não vê o objetivo que é o mundo espiritual, né? Que é o outro lado. A pureza da. Isso. A essência do amor de Deus, ela se baseia nisso e aí ela se perde. Porque eu já entrei nessas igrejas que eu gosto de conhecer, eu entrei, eu vi isso e eu não fiquei. Porque nunca foi o que eu quis de verdade. Apesar de precisar, a gente precisa, sim. Mas quando nós estamos assim, a gente ora a Deus e pede que Ele tenha misericórdia e mude a situação. Ele vai resolver. Isso. Amém. Não, a senhora acertou aí. Rapaz, ó. Mais tarde, Timóteo ele vai dizer no capítulo 6, versículo 10, no versículo 3 até o 10, ele vai dizer, olha, grande piedade é a doutrina do Senhor com contentamento. Porque nós viemos desse mundo, nós viemos nu, e nu nós vamos voltar nele. Mas aquele que ama o dinheiro, ele cai no laço do diabo, que é a raiz de todos os males. E muitos desses se desviaram da fé. Por exemplo, quando a gente passa a se tornar, ser pago pela igreja, ser pago pelos irmãos, eu vou ter que tratar o senhor de uma maneira mais ou menos. Ixi, eu não posso falar aquilo para ele, não. Esses pastores então, né? Isso. Que se engrandece filha dos outros. Eu não posso falar. Um dia eu ouvi uma mensagem, o cara disse, rapaz, eu vou pregar em tal canto. Ele disse, certo, mas ó, tu não pode pregar isso não, porque o cara oferta tanto. Não pode falar sobre bebida não, porque o cara vai fazer. E não pode falar sobre afeminado não, que o filho do homem lá é certo. Então, sabe, o cara fica. Aí o cara fica com a palavra o quê? O que queria pregar? Então, muitas pregações que a gente ouve por aí é mais massageando o ego da pessoa. Não é mostrando realmente o estado espiritual. Se Jesus ele pregava, ele ensinava e mostrava o estado espiritual podre que a gente vivia. Aí Pedro também, né, mostrava o assassinato que eles fizeram, matando o Filho de Deus. Isso aí é mostrar assim, vocês são tudo assassinos. Aí os caras, então o que devem fazer, Pedro? Se arrependa do que vocês fizeram. Seja batizado em nome de Jesus, para a remissão desses seus pecados. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Então, falava, se eu te amo, Luciano, eu tenho que falar, tenho que trabalhar em cima dos nossos erros. Nós temos que trabalhar em cima dos nossos erros. Mas, irmão, você está errado nisso. Você está falando isso, mas você está errado. E começar a se ajeitar, porque eu quero ver você no céu. Não tem negócio de... Então, o apóstolo Paulo, ele foi o homem que escreveu 13 cartas, né? O homem que escreveu 13 cartas. Mas se você for dar uma olhada em 2 Coríntios, diz, olha, eu tinha o direito de pegar dinheiro de vocês, mas eu prefiro trabalhar aqui fazendo tenda, para a minha palavra ser sempre poderosa.
em Deus. Então isso, irmão, é o Evangelho verdadeiro. É a palavra da verdade. Então nós vimos aqui no que o Elton ele leu em Tito, em 2 Timóteo, capítulo 3, né? Tu, porém, né, falando para Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino e o meu propósito, e minha fé, e minha humildade, e o meu amor e a minha perseverança, e a minha perseguição e o meu sofrimento, nos quais me aconteceram nas cidades de Antioquia, Icônia, Listra, e em várias perseguições. Tenho, portanto, entretanto, né, me livrou o Senhor de tudo. E ele diz, olha, todos aqueles que querem viver uma vida piedosa, vai sofrer nessa terra. Vai sofrer perseguição. As pessoas vão dizer, rapaz, isso aí querer aniquilar a gente, dizer que a gente está totalmente errado. Mas esses homens perversos e impostores, que não são os verdadeiros, são impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E no capítulo 4, ele fala do 2 Timóteo, ele diz, olha, conjuro-te perante Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar, né, os mortos pela manifestação do seu reino. Prega a palavra esta, que seja oportuna, que corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão, não sofrerão essa doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestre, segundo as suas cobiças. Se você abrir a televisão, você vê pessoas, campos lotados. O cara lê um trechinho das Escrituras e sai. O seu testemunho, vem cá, passa aqui, tá. Um teatro. E muitas daquelas pessoas ali são pagas para fazer aquilo, para enganar o povo. Só que eles estão sendo enganados pelo próprio mundo. Que possamos, sabe, estar olhando para a nossa vida cristã e estar dizendo, é só isso, sabe? Mas olhar é que a gente vai partir. E a qualquer momento o Senhor, ele vai aparecer. E ele vai resgatar esse povo que se torna fiel. E para finalizar, 2 Tessalonicenses, eu não posso deixar de 2 Tessalonicenses, versículo 7. Um pouquinho. Versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Até o 12. Nessa tradução da irmã deve estar bem interessante. É Colossenses, né? Não, Tessalonicenses. Tessalonicenses. É bem preenchendo, é só voltar mais um pouquinho. Tessalonicenses. Ah, é depois, né? Depois eu te mando. Não, era antes. Aqui. Antes de... Primeira, terceira. Segundo. Você quer a segunda? A segunda. Segundo. Pronto. 2. Capítulo 2, versículo 7 ao 12. O Elton vai ler aí um pedacinho e a senhora escuta, viu? Do 7 ao 12 É. Eu explico isso, né? Porque já o mistério da injustiça opera. É isso? Isso. Somente há um que agora resiste, até que do mundo seja tirado. E então será revelado o inimigo, a quem o Senhor disparar pelo assopro da sua boca.
e aniquilará pelo Espírito da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. O que é que ele está querendo dizer aqui? Que Satanás ele engana com sinais, não é isso, mãe? A senhora pode ler o 9 na versão certa, bem mais explicado. A versão 9, só o versículo 9. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias. Olha só. Então, o diabo ele também tem o quê? Poder e sinais. Para ele tentar se parecer como Deus, ele vai fazer a pessoa ficar aleijada no meio da religião, ele vai fazer uma pessoa ficar doente, ele vai dar uma cura ali superficial, uma cura só do físico. Então, a irmã citou bem as pessoas que querem ser ricos e vão pela cobiça ver aquele que consegue ter dinheiro, ser bem sucedido. Se o pastor é bem sucedido, então tentando perder, eu também vou alcançar ser igual a ele. Existe também outra linha de pessoas que não é muito diferente, Luciano, que é as pessoas que querem Deus só para ter o benefício próprio. Para quê? Para não sentir nenhuma dor na unha, para não passar por doença, não passar por dor. Ter uma previsão se vai ficar doente ou não, se vai ficar curado ou não, se o casamento vai dar certo ou não, se o trabalho vai dar certo ou não. É a superstição que a gente tinha no mundo. Aquelas pessoas antiguinhas, aquelas velhinhas que rezavam no menino, só para na moleira, botavam a cabeça embaixo, dar uma coisa de peão. Às vezes aquele menino ali já estava com uma semana de doente. Já estava quase ficando bom. E ali, pela superstição, pela aquela coisa no rezador, e no processo do menino ficar bom, ele fica doente depois daquela reza. E aquilo não é tipo como um santo, aquilo ali atrai muitas pessoas. Porque a gente não gosta de sofrer, de ter doença, né? E às vezes as pessoas estão procurando as igrejas também pela cura, pelo milagre. É o que você vê mais, né? Pelo emprego, pela prosperidade, a estabilidade, que é o que é mais falado hoje. E o diabo, sabendo da sua necessidade, o que é que ele vai fazer? Ele vai lhe dar, por exemplo. Ele vai dizer, Senhor, o cara está pensando aí. Não, ele mesmo, por exemplo, no dia que Jesus estava com fome no deserto, foi depois de jejuar, foi que ele tentou dizer, ó, se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É verdade? Ele disse, ó, esse reinado aqui todo é meu, eu te dou. De graça. De graça, né? Então o diabo ele vai olhar para aquilo que sai da boca desse Luciano, o diabo vai olhar para onde o olho desse Luciano está mirando, o diabo vai saber onde é que o ouvido desse Luciano está escutando e vai, esse cara aqui, ele gosta disso aqui. Aí ele vai, fala seu amiguinho, vai deixando à vontade. Aí quando ele fala, tá aqui, Luciano, teu problema está aqui, ó, vai com isso aqui. Aí às vezes a gente está tão amigo, tão próximo, aí fica com medo de dizer um não. Quer ver o resultado da coisa se vai dar certo. Nós fomos nomeados missionários. Olha, está aparecendo coisa aí. Vocês são missionários. Não foi ser. Então o inimigo é assim, ele quer dar uma coisa para trás, ele quer dar Quer me dar prestígio. Eu não sei se é verdade. Tem um ditado aí que se você quiser ficar rico, dê as sua alma pro cão, né? É verdade. Aí quando é meia-noite, o cão vai lá na igreja, bate o sino, né? Isso tem que. Antigamente eu vou dizer isso. Então, aqui, o que ele está dizendo? Que o diabo ele também tem condição de enganar as pessoas com sinais e prodígios. E, como a irmã já falou bem, aquele que quer ser rico, ele atrai pela cobiça dele. É porque ele não ama a verdade, a simplicidade,
Deus vai mandar para ele a operação do engano, porque não amou a verdade, ele não deu crédito. Ele preferiu se beneficiar. Porque as pessoas que são enganadas, todos nós, é porque ela quer o benefício daquilo ali. Ela também quer tirar uma casquinha. Aí como o pai mandou ler, eles enganam e são o quê? Enganados. Cara. Não, é porque estão ali na trouxa dele, né, Mas, mano? então, irmãos, foi boa o que o irmão trouxe. A gente tem que estar, né? Porque desde aquele tempo, Jesus se acreditou. Teve duas preocupações dentro de Jesus. A primeira foi em nós não ir para o inferno, porque Jesus falou sobre o inferno. A preocupação que ele tinha é essa, né? Aqueles que perecem, que vai para o inferno. E a outra preocupação de Jesus é para aqueles que têm medo do inferno, entrar nos seus caminhos, no decorrer da caminhada, ou até no princípio, começar a acreditar em quem? Nos falsos mestres, nos falsos Cristo. Porque em todo caso ele vai para o inferno do mesmo jeito. Então, mas que a gente possa pedir sabedoria ao Senhor e está sempre observando a palavra para a gente não ser enganado. Se tem uma coisa que faz a gente não ser enganado, a gente tem o conhecimento. Porque se o senhor conhece do assunto, quem que vai lhe enganar? Quem que vai lhe enrolar? Isso aí é verdade. Irmão, eu me tive uma dúvida aqui. Vocês que estudam mais a palavra, conhecem a Bíblia bem, né? Mas tem coisa que eu ainda... Eu não leio assim, não sou de ver com a Bíblia direto, eu não leio não, porque até quando eu tô com problema no meu olho, eu gosto. Aí, às vezes eu escuto no celular falando, porque para mim ler mesmo é difícil, por conta do meu olho que tá com problema. Então, assim, eu queria saber assim, uma dúvida que eu quero tirar com vocês. Mesmo, tipo assim, eu vou falar de mim, certo? Não vou falar de ninguém. Essa pessoa que vai falar é eu. Eu conheço a verdade, né? Eu estou tentando seguir a verdade. Eu não quero me desviar do caminho certo. Olha que eu já estou na luta faz tempo, né, pai? Porque a gente fica naquela dúvida. Será que aquela igreja está no caminho certo? Será que aquela outra igreja ali é o caminho certo? Então existe essa dúvida em meio do povo de Deus, né? Isso. Existe essa dúvida. Porque quando você está numa igreja, aí você acha que aquela igreja ali vai te levar ao céu.